Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao primeiro Papo Torto do canal Café Queer. Para estrear esse quadro ou programa de entrevistas, convidei o co-líder do recém-criado grupo de pesquisa aqui no Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, o EdQueer, Estudos Discursivos na Perspectiva Queer, para falar um pouco de literatura homoerótica. Ele é um dos fundadores dessa área de pesquisa no Brasil, tem um conhecimento incalculável sobre gênero, sexo e sexualidade, além de conhecer pessoalmente a maioria dos autores brasileiros dessa literatura, sobre a qual ele vai papear tortamente conosco. Vamos conhecer esse convidado? Muito obrigado por aceitar o convite, Fábio. Foi um prazer estar com você aqui no nosso primeiro vídeo do Papo Torto, aqui do Café Queer. Fico muito feliz por você ser o primeiro desse programa, vamos dizer assim, do canal, porque é uma pessoa que eu admiro já há bastante tempo, não vou dizer muitos anos, não, senão entrega né, a nossa idade. E tanto é que, para mim, eu não pensei em outra pessoa para ser meu supervisor de pós-doc sobre literatura homoerótica. E por falar em literatura homoerótica, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o termo homoerótica em literatura homoerótica. Por que esse termo? Bem, então, eu que agradeço o convite de vocês, desejo que tenham vários papos tortos para frente, viu? E está sendo um prazer estar compartilhando a pesquisa com você. Então, isso já é uma coisa muito, muito bacana. Agradeço mesmo, por você ter escolhido, inclusive, a supervisão e tal, né? É, então, por que homoerótica, né? A ideia do homoerotismo é que é o ponto, né? No primeiro momento. Porque o homoerotismo é uma tentativa da gente alterar a linguagem, né? É uma tentativa bastante séria, discutida e tentando alterar as bases da própria estrutura, né? dessa linguagem que desde sempre estigmatizou o sujeito que tinha, né? Seus desejos voltados para alguém do mesmo gênero ou do mesmo sexo. Então, a gente tinha ali, quando a palavra homossexualismo vai ser criada, né, pelo Kurt Benny, em 1869, a ideia era de pensar nesses sujeitos especificamente. Mas isso vai tomando um volume que vai chegando num ponto de patologizar completamente os sujeitos homossexuais, não é? E aí vai se utilizar, então, essa palavra homossexualismo para tudo que seja estigmatizado, para tudo que seja doentio, para aquilo que seja considerado tara, não é? Portanto, patologia. Quando se toma essa ideia de refazer a palavra, não é? Ou refazer os modos de se enxergar ou de se visualizar ou de se perceber esses sujeitos, a palavra homoerotismo, portanto, ela vem como um modo de estabelecer parâmetros menos estigmatizadores, não é? Então, já que a palavra homossexualismo estava ligada à concentração
de estigmas dessas pessoas, naqueles sujeitos dissidentes da sexualidade heterocentrada, não é? Quando se produz a expressão homoerotismo, não é? A ideia era tentar fazer com que ela não estivesse ligada à patologia e não estivesse, portanto, estigmatizando esses sujeitos. Como é que isso se junta aos estudos de literatura, né? No Brasil, isso vem a partir do grupo da Universidade Federal Fluminense, o grupo do José Carlos Barcelos, era quem capitaneava isso na época, né? No Brasil, isso é 1996, 98, né? Tendo o primeiro congresso que o José Carlos organiza na UF em 1998. Então, e ali ele já começa a fazer essa teorização, de juntar a expressão homoerotismo, que vinha dos estudos da psicologia social, né, para juntar isso aos estudos literários. E aí a gente começa a falar, então, em literatura homoerótica, ou a estudar literatura homoerótica, né? Então, nesse sentido, a ideia era desestigmatizar para poder produzir um novo saber ou novas percepções sobre o material literário produzido, tanto por sujeitos homossexuais ou homoeroticamente orientados, é uma outra expressão também possível, não é? Ou histórias que tematizassem a questão da homossexualidade. A gente tem que lembrar que essa literatura ela não é nova. Eu costumo brincar sempre, provavelmente, quem inventou a literatura escrita, né, conforme a gente vai ter a ideia dela no Ocidente, era um pederasta, visto que os gregos praticavam a pederastia. Portanto, ali a gente já teria esses sujeitos homoeróticos ou sujeitos homossexuais produzindo literatura. Tá? Então, esses sujeitos. Do mesmo modo que essas histórias também já eram contadas desde a Grécia. Não é? O que a gente passa a fazer, então, é pensar que há uma literatura de temática que tematiza a questão da homossexualidade, não é? Masculina, feminina, e hoje se abrindo para muito mais outras, né? As outras letras da sigla, né? LGBTQIA+, né? E mais quantos tiverem, que a gente passa a pensar essa literatura, então, ligada a essa temática. E, a partir daí, a gente quer saber como é que ela vai funcionar, como é que ela representa esses sujeitos, como é que ela, como é que esses sujeitos se viam representados nela e tudo mais. Então, por isso que a gente vai mudar, não é? Ao invés de uma literatura homossexual, que essa nunca existiu enquanto nome, a gente significa essas pessoas que começaram a estudar isso preferiram utilizar esse termo, né? Literatura homoerótica ou literatura de temática homoerótica, e que, logicamente, tem outras variantes. Né? Então, dentro dessa nomenclatura homoerótica ou homoerotismo, estariam as literaturas gay, lésbica, queer, trans, né? Essas outras, vamos dizer assim, talvez segmentações da literatura. Então, essa seria a diferença. Gay, lésbica, queer, trans, elas estariam específicas para um determinado grupo de identidades, né? Se identifica com essa nomenclatura, e erotismo seria um termo geral. Seria mais ou menos. Naquele primeiro momento, sim. Né? Uhum. É bom a gente lembrar que esses estudos vindos aí de 1998 para cá, eles vão sendo alterados. E sempre importante lembrar, né, que esses estudos, o Barcelos faz questão de lembrar muito isso no livro dele sobre homoerotismo e literatura, não é? É que esses estudos eram contra a homofobia, era da necessidade de se
buscar nos estudos literários a militância mesmo contra a homofobia, né? Então, isso é uma questão muito importante. Com relação ao homoerótico, né, ou homoerotismo, que era o nome, ele, naquele momento, ele servia para tudo, para todas essas literaturas que tematizassem as homossexualidades. Com o passar do tempo, é claro que você tinha nos Estados Unidos uma ideia já em 1998 de literatura queer, gay fiction, literatura gay, né? Como o texto do Gregory Woods, né? Que é o cânone gay, eu acho que é de 98, 96. Então, você já tem esse tipo de fala, né? Literatura lésbica, logicamente, as identidades vão se apropriando, elas não vão se sentindo confortáveis com o termo homoerotismo, por exemplo. Eu me lembro que na ABE, Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, né, fundada na UF, inclusive, depois encaminhada, né, para as várias outras universidades do país que foram tendo esses estudos, a letra H, né, essa ABE, que era, de novo, né, Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, começa a incomodar muito em determinados momentos as lésbicas que não se sentiam representadas nesse H, né? Com o passar do tempo, as identidades trans não se sentem representadas nesse H, elas não se sentem nesse lugar da homocultura. Então, isso vai, logicamente, fazendo com que o termo vá se flexibilizando ou deixando de ser utilizado. Eu faço questão de continuar utilizando o termo homoerotismo, tá? Ou literatura de temática homoerótica, porque ele me interessa, e eu acho ele bastante abrangente. Mas não vejo problema das pessoas não acharem que ele não serve. Porque, afinal de contas, eu continuo na defesa desse homo, tá? Dentro da questão do desejo pelo mesmo gênero ou mesmo sexo. E, claro, logicamente, aí as outras identidades elas vão tendo esse incômodo, mas o termo homoerotismo, desde o momento em que ele vai aparecer, ele está pensando em todas as possibilidades dos afetos entre pessoas do mesmo gênero ou mesmo sexo. Tá? E que, logicamente, a gente pode abrir para a dissidência da heteronorma. Né? Então, ela me parece muito importante e, por isso mesmo, eu continuo achando ela bastante abrangente. É lógico que o termo queer ainda é mais abrangente, mas porque o queer não é só apenas a questão da sexualidade. Vai pensar em etnia, pensar em classe, não é? O queer vai ter uma coisa muito maior. Mas eu continuo dizendo homoerotismo, até mesmo porque a grande parte das minhas pesquisas estão relacionadas à homocultura, no sentido, né, praticamente eu estudo homossexuais, quase todos brancos, não é? Então, é essa literatura deles que continua a me interessar. Acho que talvez no momento, se eu for estudar o material que os escritores trans e as escritoras trans estão fazendo, talvez isso possa não servir mais. Mas eu continuo achando que o termo homoerótico, homoerotismo, ele continua servindo para muita coisa. Porque, inclusive, esse é um ponto, né? Ele não dizia apenas das relações sexuais. Ele dizia, inclusive, dos afetos platônicos. Né? Ele dizia das questões ligadas ao sujeito que meramente deseja, que não obrigatoriamente vá cumprir com o seu desejo. Né? Então, isso eu acredito que tem uma questão importante aí, porque isso abre para muita gente, para muitos casos.
da gente pensar, tá? Então, no caso, se fôssemos pensar no que seria, o que faz com que uma obra seja considerada homoerótica, então seria nesse sentido, né, em que os personagens, de alguma forma, demonstrem esse desejo, esse afeto por pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero. Sim, esse é uma das possibilidades, né? Por exemplo, se a gente pegar o trabalho da Eve Kozlovsky-Sedgwick, ela está falando em homossociabilidade, que é Uhum, uma sociabilidade entre homens que não obrigatoriamente passa pelo desejo homoerótico, homossexual, ou que não haja o encontro amoroso, por exemplo, mas ela trabalha num ponto de que a relação dos homens heterossexuais ou dos homens de um modo geral, essa relação quase sempre muito misógina, que exclui completamente as mulheres, que isso tem um caráter homo, não é? De lidar com o igual. E aí você tem diversas relações de poder, portanto, o homoerotismo pode abarcar isso também. Tanto uhum. é que os estudos da Sedgwick, ela está sempre trabalhando em cima de relações que não obrigatoriamente os homens tenham contato um com o outro, mas eles estão sempre triangulando com uma mulher. Tá? Muitas vezes os trabalhos dela estão ligados a isso, aquela velha história do triângulo amoroso, que é um ponto muito importante no romance do século XIX. Né? Na homossociabilidade poderia entrar, dando um exemplo atual, o grupo de homens que vão assistir jogo de futebol só entre eles, depois vão beber cerveja somente entre eles e tratam de determinados assuntos entre eles, né? E é como se fosse o clube do Bolinha, Sim, né? o Esse Clube do seria uma Bolinha. homossociabilidade, seria um Isso exemplo. tem, sim, isso tem a ver com a homossociabilidade. No Brasil, nós temos um romance, como Dom Casmurro, por exemplo, em que o personagem, né, narrador, o Bento Santiago, acusa sua mulher de tê-lo traído, né, com o seu melhor amigo, o Escobar. Mas se a gente mexe bastante ali, um pouquinho mais, você vai ver que há um desejo de Bentinho por Escobar em determinados momentos na narrativa. Isso, eu me lembro que isso em 1999, quando o José Carlos Barcelos fala disso em 99, isso causou um rebuliço danado, porque eles diziam, olha, vão tirar, o José Carlos está querendo tirar o Machado de Assis do armário, então, lá vem as pessoas com viadagem para cima da grande literatura brasileira, não é? Mas se você reparar, tem lá o narrador que olha muito detidamente para as mãos do Escobar, que fala o quanto que a Capitu chora naquele caixão, né, na frente do caixão, e ele pensa nos braços do Escobar, os braços do nadador. Não obrigatoriamente isso é um desejo amoroso, mas tem um olhar aí, e é isso que a gente pensa quando está falando de homoerotismo, homossociabilidade, que é um desejo pelo igual. Não é? Então, isso pode levar a gente a pensar e a ler essas relações. E aí tem uma questão muito importante: existe uma camaradagem do século XIX que, quando a gente começa a ler textos suficientes, as relações masculinas elas eram muito semelhantes a relações homoeróticas, não havendo apenas o sexo, a relação sexual. Então, eles têm Uhum. carinho, eles se abraçam, eles se tocam muito mais do que eles tocavam as mulheres, porque eles são proibidos de tocar as mulheres. Olha Então, tem, só. tem cenas e cenas e contos que você vai lendo, você fala assim, gente, mas eram gays. Não, eles não eram gays, não é? Eles praticavam isso que a gente chama de homossociabilidade. Portanto, isso está dentro de um homoerotismo. O retrato de Dorian Gray seria um caso também? Sim, Porque que eu me lembre, não há nenhum encontro
de homens ali, né, no sentido que a gente dá hoje para a homossexualidade, gay, enfim, mas há todo um jogo social, né, do dandy, né, do dandinismo, daquele personagem afetado, né, de certa Sim. forma, é, e uma recusa do lugar da mulher em alguns lugares também, né? Esse seria um caso de homossociabilidade e não necessariamente de homoerotismo. Seria isso? Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, pois é, eu vejo tudo dentro do homoerotismo. Do homoerotismo, A sim. homossociabilidade pode ser Tá ali pensada dentro, tá? no homoerotismo, ou Sim. com o homoerotismo, né? O José Luiz Furro vai defender que o homoerotismo, para a crítica literária, ele é um olhar que nós lançamos. Portanto, é um olhar diferenciado. É esse olhar que está interessado em ver mais coisas do que meramente aquela narrativa está trazendo. Então, existe um modo, e que vai existir, por exemplo, em teorias como a Laura Mulvey, ela tem uma ideia do male gaze, né? Ou seja, o olhar masculino. Há um olhar masculino na produção de personagens femininas no cinema. Quando a gente está falando de homoerotismo, o crítico literário ele pode ter esse olhar. Isso é uma questão, né? Nós nos demoramos em determinados detalhes que, por exemplo, pessoas heterossexuais não irão se envolver. Aquilo passa batido por elas. E nós, por termos uma identificação, né, ou sermos os sujeitos da prática homossexual, ou sermos homossexuais, né, essa questão, no meu caso, eu tenho um olhar para determinadas questões que outras pessoas não têm. Então, se a gente está falando da experiência literária como uma experiência do sensível, daquilo que nós, como leitores, percebemos do mundo, é óbvio que nós temos um olhar diferenciado. O que Sim. não significa que o nosso olhar seja o melhor, né? Mas também não dá para a gente pensar apenas pelo olhar heterossexual que sempre construiu o cânone, Uhum. não é? Então, essa é uma questão que eu acho muito interessante. Eu me lembro que quando eu lia o Machado de Assis, quer dizer, o texto do século XIX, quando eu ainda não tinha contato com essas teorias, eu achava muito estranho aqueles sujeitos com aquela camaradagem toda, não é? E aí você vai vendo depois, olha, mas é isso que acontecia mesmo. Há uma relação afetiva entre esses homens muito maior porque lhes é vedado a relação afetiva com a mulher, com as mulheres. Né? Estamos falando de um mundo misógino, de um mundo que bane o feminino dele. Né? Então, aquela espécie de compadrio, aquela organização toda dos condiscípulos, que são aqueles alunos todos fechados, por exemplo, no Ateneu, né, do Raul Pompeia, você tem muito além da mera relação uh, social. Você tem afetos que estão circulando ali. Né? Tem um conto do Machado chamado A Mulher de Preto. Você pega esse conto, você fala, aqueles dois são um casal, mas eles não são um casal. Né? Depois, o José Carlos Barcelos trabalha com Pílades e Orestes, né? Que são dois amigos que as pessoas ficam falando, eles parecem casadinho de novo. Tá? Mas eles são, inclusive, rivais no amor de uma mulher. Mas, aparentemente, aquilo parece muito, muito homossexual, né? E claro, isso é mais importante que a gente não veja isso como estigma. Isso Uhum. não é ruim. O que a gente tem que entender é que a gente percebe esse mundo. Tá falando como foi diferente a sua leitura, né, depois dessas mesmas obras, embora você já tivesse percebido, né, algo, né, assim, que escapa, né, do comum, vamos dizer assim, né? E como que
a literatura, vamos dizer assim, prototipicamente dizendo, literatura homoerótica, como que ela é vista, foi vista pelos críticos literários? Há críticos O- e críticos, claro, mas Então, pensando. olha, hoje a gente tem um lugar dentro dos estudos literários já bem mais tranquilo do que foi em 1998, 99, Uhum. tá? Hoje a gente já tem as pessoas usando o termo literatura homoerótica, literatura de temática homoerótica, literatura gay. E quando eu digo pessoas, eu estou dizendo das pessoas que não obrigatoriamente estudam esse material, Hum, tá? Então, houve sim já um certo reconhecimento, mas ainda nós temos uma série de problemas a serem identificados, né? Por exemplo, uma das questões que se diz, né? É, existe uma literatura, alguns teóricos vão dizer, existe uma literatura homeótica a partir dos anos 60 do século XX. Todo o resto que veio antes, nós não poderíamos chamar de homoerótica, tá? Eu não concordo muito com isso, né? Eu continuo chamando de literatura de temática homerótica para toda literatura que traz e que tematize essa questão. Mas, por exemplo, hoje o grande obstáculo que a gente tem é que quando as pessoas vão falar de literatura homerótica, as pessoas que são críticas a ela, eles gostam de dizer que ela é uma literatura que parece relatos autobiográficos que não tem trabalho estético, ou que são mal escritas, ou que são literatura, aquilo que chama-se de literatura de primeira idade, né? Essa literatura que sai num jorro, é uma literatura mal cuidada. Então, muitas vezes a gente vê esse tipo de fala, mas isso tende a cair quando a gente tem visto, isso é uma questão que eu vejo muito interessante, o quanto nós temos escritores eh, homossexuais, lésbicas, trans, escrevendo, publicando e fazendo seus livros circularem. O que antes não acontecia, né? A gente precisa lembrar disso, da grande dificuldade, por exemplo, de uma geração, que é a geração do Proust, que é a geração do Gide, né? Do André Gide, do Thomas Mann, por exemplo. Estou falando de estrangeiros que, mesmo trazendo a questão homoerótica, homossexual, não é? Nos seus textos, eles ficavam meio que disfarçados, e que o Paul Preciado chama de literatura esconde maricas. Ou seja, era a literatura no armário, né? uhum. Não tem como você ler o Proust do Em Busca do Tempo Perdido e não falar, olha, é uma literatura que tem muito um olhar homerótico. Não tem como, não tem como. Eu adoro trabalhar, eu adoro um livro do Thomas Mann chamado Morte em Veneza, assim como eu gosto demais do Dr. Fausto. É inegável que ali está cheio de questões homeróticas. Só não vê quem não quer. Toda a crítica que pegou toda a crítica brasileira, tá? Que leu Morte em Veneza, do Thomas Mann, fica o tempo todo dizendo o quanto aquele texto é belíssimo esteticamente, o quanto que o desejo do personagem, o von Aschenbach, né? Aquele senhor por aquele menino jovem, é um desejo pela beleza e pela perfeição. Ora, ok, mas não é só isso. Existe um desejo por aquele corpo, por aquele menino. E isso não é meramente estético. Mas isso não se pode falar. Então, é isso que o Preciado vai chamar de literatura esconde maricas. E que, com o passar do tempo, a gente vai tendo já no Brasil, né? Se eu vou pegar a geração,
o João Silvério Trevisan, no Devasso do Paraíso, ele já fala disso. A partir dos anos 70, nós vamos ver uma geração de escritores no Brasil, que são os escritores ligados ao Lampião da Esquina, né? E, logicamente, outros que não estão ligados ao Lampião da Esquina, produzindo textos já bastante elaborados sobre a questão homossexual, já sem vergonha de ser homossexual, de dizer-se homossexual, de representar as relações dos homossexuais, de mostrar esse corpo homossexual e tal. Antes dos anos 70 não tinha? Tinha, mas com toda a dificuldade de se poder ser lido, de poder falar sobre isso e as pessoas acharem que você não é um bom escritor. Porque tem isso, as pessoas, para serem consideradas bons escritores, eles negociam espaços. E não adianta você querer ser um grande escritor quando todo mundo está mexendo com outra coisa, ou está lendo uma outra coisa, ou está se interessando por outra coisa. Você pode escrever, mas você vai ser lido daqui a sei lá quanto tempo. Isso acontece muito com determinados escritores que nós, estudando a questão homoerótica na literatura, fomos resgatando. Porque tem uma construção aí, a gente faz trabalho arqueológico, porque a gente tem que ir atrás do material que foi renegado, esquecido, jogado às traças, que ficou visto como mau livro, como péssimo relato, né? Que é o grande problema. E aí que eu acho que é onde eu tenho o maior prazer, que é eu vou lá buscar na lata de lixo da história, de certo modo, esses sujeitos, esses livros. E são eles que me interessam mais nesse sentido. Tem toda uma genealogia mesmo, né? Sim. Genealogia, isso é muito importante, né? Ver também esse processo todo não necessariamente de onde surgiu, qual foi o primeiro, né, e tal, mas exatamente isso, o ponto de vista, como que ele foi alterando, mudando, e se adequando, né? E o que é que representa, o que não representa, né? Para você, quem seria, por exemplo, os escritores, escritoras, no caso da literatura brasileira, que você destacaria para formar um cânone da literatura homoerótica? Isso já é um problema, assim, né? Primeira questão do cânone é sempre complicada, mas ok. Se fazemos esse trabalho, se somos nós que, de certo modo, referendamos, né? Já que estamos numa universidade, já que fazemos o trabalho da crítica, né? A crítica tem um papel grande nessa história de canonização. Ela é um dos pontos, né? Um dos pilares, digamos assim. Então, de certo modo, a gente vai fazendo esse levantamento. Então, antes dos anos 50, por exemplo, não é? Eu tenho visto um escritor como Lúcio Cardoso, por exemplo, né, como um escritor que tem a questão homoerótica muito forte, e embora ele vá explorar isso bem menos do que eu gostaria que ele explorasse. Então, teríamos esse caminho, não é? Mas, de certo modo, o Lúcio faz esse trabalho. Talvez seja o escritor uma, com uma literatura ou com uma obra, porque é uma obra grande, tá? Em que essas questões elas existem, às vezes muito latentes e às vezes explícitas, né? Como é o caso daquele livro que é considerado a grande obra-prima dele, que é a Crônica da Casa Assassinada. Mas o Lúcio tinha um grupo grande de amigos que faziam a sua literatura, mas ela vai ficando meio perdida, né? Então, pegando aí da grande, né, da grande obra, o Lúcio Cardoso, a partir dos anos 60, 70, aí sim, o João Silvério Trevisan, né, dono de uma obra grande e totalmente voltada para a questão homoerótica, para a gente chegar, por exemplo, ali nos anos 80, ter o Caio Fernando Abreu e o João Silvério Trevisan, né?
e sempre tendo gente que está correndo por fora. Então, isso vai ficando complicado. Mas eu estou pegando no sentido desses sujeitos que têm obras grandes, tá? E que a questão do homoerotismo ela é muito presente. E na contemporaneidade a gente tem muita gente circulando já. Ainda gente que está com obra pequena, gente com obra maior já. O caso do Bernardo Carvalho é um caso que eu acho interessante, porque o Bernardo Carvalho fica trazendo a questão homerótica às vezes bastante explícita, como é o caso do Simpatia pelo Demônio. Finalmente parece que deu uma desabrochada, ele resolveu fazer isso, né? Mas antes ele tem em vários outros livros dele essa questão. Só que ela vai sendo tratada bastante é, limpa. O Bernardo Carvalho é um escritor que eu penso que é higienizando essa questão. Tem autores que são autores de um livro só, ou de o segundo e o terceiro livro não alcançam o potencial que o primeiro alcançou. Então, existe um caso, por exemplo, como o Luiz Capucho, que tem um livro extremamente potente, né? Na configuração do desejo homerótico extremamente explicitado, que é um livro chamado Cinema Orly, e que depois os outros textos dele não vão cumprir tanto quanto o que os outros cumpriram, né? Mas é um escritor que está vivo e que está produzindo, então a gente tem que ir vendo aí o que vai dar, né? Tem que lembrar do Silviano Santiago, por exemplo, que tem no Stella Manhattan e em outros textos a questão homerótica ela vai circulando, mas nem sempre ele vai também expandir isso. É algo mais contido, é algo menos explícito, mas sempre a questão está em circulação, né? O caso do Marcelino Freire, por exemplo, né? Para pensar agora, estou falando só de homens, você está vendo, né? Eu ia te perguntar essa agora, de escritoras também. Então, o problema para nós continua sendo é, as escritoras lésbicas, a gente tem pouco acesso, existem poucas coisas, e a gente acaba circulando em torno da Cassandra Rios, por exemplo, tá? Que vem dos anos 40, e depois, aí é muito interessante, as lésbicas aparecem mais com a questão da poesia, por exemplo, como a Leila Mícolis, né? Como uma ou outra que vão produzindo textos, mas que a gente também não consegue achar a coisa muito grande. Então, isso vai ficando difícil, né? Não Mas é necessariamente uma questão de ser lésbica, talvez por ser mulher ainda, né? também, Ainda há essa. Ou que se tem ainda como dado, né, de que escritores são homens, né? A boa literatura vem de homens. E ainda, quanto mais, como você está dizendo, romance, né? As escritoras ainda estão muito vinculadas a versos, né? A poesia. a Cassandra Rios é um caso muito interessante e que precisa ganhar estudos mais aprofundados. O que a gente, por exemplo, eu orientei o trabalho da Juliana Moreira e a Juliana ela foi fazendo pesquisa a partir dos levantamentos que existiam da Cassandra e ela foi mostrando, o trabalho dela mostra isso, o quanto as informações estão desencontradas nos trabalhos já feitos sobre Cassandra. Olha só. Ela vai mostrar que estão contabilizando material que não é para contabilizar, que estão falando determinadas coisas que não estão de acordo eh, com o que a Cassandra produziu. Então, isso aí é sempre complicado. Tem livro da Cassandra que desapareceu, então, a gente tem um problema. Além do que, a questão da escrita da Cassandra Rios é ainda um problema que precisa, porque há livros
de muita má qualidade, porque eles são escritos muito no calor da hora. Né, provavelmente isso tem a ver com o modo de produção e de vida que ela tinha, né, ligado a ter que correr para vender as coisas, ter que fazer rápido, e tem coisa bem elaborada. Então, são sempre aí algo que você precisa ver com bastante calma. Agora, nós temos uma geração de lésbicas no romance brasileiro contemporâneo que está produzindo bacana, né? Então, assim, estou falando aqui das assumidas, né? A Natália Borges Polesso, que é muito jovem, e a Carol Ben-Simon, também muito jovem, mas que estão produzindo uma obra já bastante razoável, porque esses são 4, 5 romances cada uma, né? 3, 4. Então, a Natália está lançando o novo romance agora esse ano, né? Então, Então, isso tem. Estão vivas, estão produzindo, então vamos saber para onde vai isso. Tem isso também, né? Lidar com o contemporâneo é essa coisa que a gente não sabe onde é que vai parar, né? se é que vai parar também. Pois é, por isso é que Podemos- eu tenho cada vez mais só trabalhado. Aliás, eu digo que eu mal passo dos anos 90, né? De vez em quando eu trabalho um texto que é do agora. Agora. Uhum. É, A gente eu falou bastante de escritores e escritoras nacionais, né, brasileiros. E quem de estrangeiros e estrangeiras você destacaria? Logicamente, por eu ser um estudioso de literatura brasileira, eu uso muito a literatura estrangeira para minha diversão. Então, assim, eu não faço muito esse trabalho assim, né, de recolher. Mas tenho, sim. É, a gente tem para pensar, né, nesses, além dos que eu já falei, do Thomas Mann, do André Gide, do Proust, né? É, Ah, tem o Gore Vidal, por exemplo, morreu e é uma literatura feita muito próxima da gente, né? Ele produz a partir dos anos 50 do século XX, e as pessoas vão deixando de ver isso. Tem o Reinaldo Arenas, tá? O Cabreira Infante, só aí são 2 cubanos. Tem o Federico Garcia Lorca, e tem o pessoal que está novo, que está produzindo agora, né? Então tem o Jeffrey Eugenides, né? Que eu acho interessante. Tem um livro chamado Middlesex, que é a história de uma trans né? Que ela meio que acompanha a história dos Estados Unidos a partir dos anos 50. E um que eu tenho gostado, que é Eduardo Louis, que escreveu, aqui no Brasil foi publicado o Fim de Ed, tá? Que é autoficção e uma história de violência. Então, que eu tenho achado bacana. Por exemplo, o Robert Musil, né, que é um escritor alemão do começo do século XX, né? Ele tem um livro que é o Jovem Turles, que é bastante homerótico, né? Mas ele fica conhecido muito mais por, por um outro livro dele, e aí essa questão homerótica fica meio deixada de lado. Vamos passar já para o encerramento, né? O papo tá maravilhoso, mas assim, a gente pode fazer vários outros, né? Temáticos também. Vamos Ok. passar para para as duas últimas perguntas, né? Hum, Que eu vou fazer com todos os entrevistados. Né? Esse primeiro é para a gente, enfim, pensar um pouquinho sobre a comunidade queer, né? Nessa diferença no torto, né? Do ser torto. E aí, junto com
com Vicente e Júlia, a gente pensou no símbolo do guarda-chuva, né? Que ele foi escolhido como o símbolo do termo queer, né? Porque abriga diferentes formas de identificação. Só que ao invés de a gente pensar que termo que seria uma identidade para pendurar ali, a gente pensou em perguntar para cada um dos entrevistados que palavra, né, que penduraria ali, que tinha a ver com queer, para a gente pendurar ali, né, nesse guarda-chuva. E fazer um guarda-chuva do canal, na verdade, né? E aí, vou com você, o primeiro, qual é a palavra que você penduraria nesse guarda-chuva? Então, eu fiquei pensando nisso, e uma dificuldade, mas veio na conversa aqui, né? Veio a palavra resistência. Eu acho que o meu trabalho, né, a minha vida, nesse sentido, é resistir, né? É resistir a uma série de coisas, desde as proibições que eu sofri com relação aos estudos que eu fui fazer, né? A informação era sempre essa: não estuda isso, não mexa com isso, sua carreira não vai para frente, né? Você vai ficar mal visto, aliás, essa história de você vai ficar mal falado é uma história que eu escuto desde pequeno, né? E eu vejo o seguinte, nesse sentido, resistir está nisso, né? Ser mal falado e assumir que ser mal falado é bom. Excelente! Nossa, não tinha palavra melhor para a gente começar o guarda-chuva. Amei! Bom, e a outra também é para a gente fazer quase que uma, é, uma corrente, né? Uma corrente do canal, que é cada um indicar, ou recomendar para o canal, convidar para um papo torto. Quem que você recomenda para a gente E, fazer uma entrevista também? então, olha, a Mara Moira está aí na crista da onda. Acho que a Mara seria um nome muito bom para pensar essas questões, né? Queer, né? Todo o trabalho que ela tem feito com a condição trans, eu acho que é bacana. E lembro do trabalho do Antônio Cavallo na editora O Sexo da Palavra, se você quiser, o Antônio seria bacana também. Não posso, né, puxando sardinha para minha brasa, mas assim, o trabalho da editora O Sexo da Palavra é esse trabalho de resistência, de buscar esse material que ficou desaparecido. Então, nesse sentido, eu acho que isso é você entortar, né, o significado mesmo de edição. Então, essa ideia de que a gente só tem que editar aquilo que é considerado bom, maravilhoso, etc., né? O Antônio faz um trabalho muito legal nesse sentido, pensando em editar justamente aquilo que se esqueceu. Então, isso é resistência, isso é um trabalho muito bacana. Se você quiser mais um, indico o Leandro Collin, que tem um trabalho grande sobre queer, sobre dissidência sexual aqui no Brasil, né? Que acho que é uma ótima pessoa para ser entrevistado também. Anotadíssimo, 3 nomes já, muito bom. Fábio, é sempre um prazer, é maravilhoso. Eu, por mim, a gente ficava aqui horas e horas conversando, mas é bom que a gente dá uma pausa por hoje, faz uma outra entrevista, para fazer entrevista em dupla, trio também, né, com mais pessoas, né, e que é sempre gostoso. Conversar com você, falar sobre isso, é, conversar sobre literatura com quem entende, dá para ver que você gosta muito, manja muito do assunto, né? E eu adoro trabalhar com pessoas que têm um campo de visão dessas temáticas que não fica dentro de uma disciplina, né? Porque isso é tão interdisciplinar, tão transdisciplinar, né? E você passeia por tanto conhecimento, né?
pela filosofia, pela literatura, pela linguística também, que eu acho assim que é enriquecedor, é muito bom, né, trabalhar, conversar também com pessoas que têm esse conhecimento vasto, né, e que não se intimida por entrar em outras áreas, né, que é muito bom. Obrigado, obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por Eu que esse papo agradeço. maravilhoso. Eu que agradeço, não é? Acho que enquanto tiver gente interessado nisso, a gente está aí. Ótimo. Continuamos fazendo. Vamos lá.